Capítulo 1. Sussurros da Eternidade. Desvendando os segredos do Vale dos Reis. O Vale dos Reis. Só o nome já evoca mistério. Escondido sob o sol escaldante do Egito, este vale desolado guarda os segredos dos faraós. Imagine-se como um arqueólogo. O ano é 1922. Você está na entrada de uma tumba. O ar é denso de expectativa. Durante séculos, o Vale dos Reis guardou seus tesouros. Agora, você está prestes a entrar no passado. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte. Não apenas uma existência vaga, mas uma continuação de suas vidas terrenas. Para alcançar essa vida após a morte, o falecido tinha que ser preparado. Seus corpos eram mumificados. Suas tumbas eram preenchidas com tudo o que precisariam para a eternidade. Esses rituais elaborados eram uma prova de suas crenças. Eles eram uma forma de enganar a morte e alcançar a imortalidade. O Vale dos Reis é uma prova dessa crença duradoura. É um lugar onde a linha entre este mundo e o próximo parece se confundir. Ao descer a tumba, você quase pode sentir a presença dos faraós. Seus espíritos permanecem, sussurrando histórias de um passado distante. O Vale dos Reis é mais do que apenas um cemitério. É um portal para outro mundo. Capítulo 2. O chamado do além-túmulo. A mumificação e a jornada da alma. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim. Era apenas uma transição. Uma jornada para outro reino. Esta jornada era repleta de perigos. A alma, tinha que navegar por caminhos traiçoeiros e enfrentar o julgamento no Salão das Duas Verdades. Para ajudar o falecido nesta viagem perigosa, os egípcios desenvolveram rituais funerários elaborados. No centro desses rituais estava a mumificação. A mumificação não era apenas para preservar o corpo. Era sobre garantir a sobrevivência da alma. Os egípcios acreditavam que o precisava de uma forma física para habitar na vida após a morte. É aqui que entrava o corpo mumificado. Servia como um vaso para a jornada da alma. Quanto melhor preservado o corpo, maiores as chances da alma de chegar ao seu destino. A jornada para a vida após a morte não era fácil. A alma enfrentava muitos obstáculos, incluindo demônios e paisagens traiçoeiras. Mas os egípcios acreditavam que, com a preparação adequada, o falecido poderia superar esses desafios. As tumbas eram preenchidas com provisões, amuletos e feitiços para ajudar o falecido a navegar pela vida após a morte. O Livro dos Mortos, uma coleção de textos funerários, fornecia orientação e proteção. As crenças complexas dos antigos egípcios sobre a morte e a vida após a morte alimentaram suas práticas funerárias elaboradas. A mumificação era mais do que uma medida prática para preservar o corpo. Era um ato profundamente simbólico, essencial para garantir a sobrevivência da alma e sua jornada para a eternidade. Capítulo 3. Criando a Eternidade. A arte e a ciência da mumificação egípcia. O processo de mumificação era complexo, exigindo conhecimento e habilidade especializados. Levava aproximadamente 70 dias para transformar um corpo mortal em um corpo eterno. O processo começava com a remoção dos órgãos internos. Os pulmões, o fígado, o estômago e os intestinos eram cuidadosamente extraídos e colocados em vasos canópicos. Esses vasos, geralmente adornados com as cabeças de divindades protetoras, eram enterrados com o falecido. O coração, no entanto, era deixado no lugar. Os egípcios acreditavam que o coração era a sede da inteligência e da emoção. Seria pesado contra a pena da verdade no Salão das Duas Verdades. O cérebro, considerado sem importância, era removido pelo nariz usando um instrumento em forma de gancho. Em seguida, o corpo era seco usando natrão, uma mistura de sal natural. O corpo era então lavado e untado com óleos e resinas perfumadas. Finalmente, era envolto em camadas de bandagens de linho,
intercaladas com amuletos e encantos de proteção. Cada camada era aplicada meticulosamente, garantindo que o corpo estivesse completamente envolto. Todo o processo era uma dança delicada entre praticidade e ritual. Era uma prova do conhecimento avançado dos egípcios sobre anatomia e sua crença inabalável na vida após a morte. Cada passo era crucial para garantir a preservação do corpo e a jornada da alma. Capítulo 4. Túmulos de esplendor. Lares eternos para os reis do Egito. As tumbas dos faraós eram mais do que câmaras funerárias. Eram palácios luxuosos projetados para a eternidade. Esses labirintos subterrâneos eram adornados com esculturas complexas, pinturas vibrantes e tesouros preciosos. Cada elemento do projeto da tumba tinha um propósito. Destina-se a facilitar a transição do faraó para a vida após a morte e garantir seu conforto e bem-estar por toda a eternidade. As paredes das tumbas eram cobertas com cenas da mitologia egípcia e da vida do faraó. Essas imagens tinham um propósito duplo. Eles não eram apenas decorativos, mas também instrutivos. Eles lembravam o falecido dos rituais e conhecimentos necessários para navegar pela vida após a morte. Eles também serviam para proclamar o poder e as realizações do faraó por toda a eternidade. A câmara funerária, localizada nas profundezas da tumba, abrigava o sarcófago do faraó. O sarcófago, geralmente feito de ouro ou pedra, era uma obra-prima de arte e artesanato. Servia como o local de descanso final para o corpo mumificado do faraó. Ao redor do sarcófago estavam tesouros e provisões. Isso incluía comida, móveis, armas e carruagens. Tudo o que o faraó poderia precisar na vida após a morte. As tumbas do Vale dos Reis são uma prova da obsessão dos antigos egípcios com a morte e sua crença na vida após a morte. Eles são uma janela para um mundo onde as fronteiras entre os vivos e os mortos eram tênues e a eternidade era o objetivo final.